Isso. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É com muita alegria que mais um domingo, pela manhã, um domingo na graça do Senhor, na bênção do Senhor, na misericórdia do Senhor, na revelação do seu amor através do seu Filho, nós iniciamos a nossa escola bíblica dinâmica da primeira igreja wesleyana de Cataguases, Como eu disse, é com muita alegria e satisfação, Estamos ainda naquela série de estudos sobre dons espirituais, Nosso irmão Luciano, aqui presente, é que tem ministrado esses estudos. Ainda teremos mais 2 domingos pela frente para estarmos tratando desse assunto, não é, irmão Luciano? Exatamente. Bom dia a todos. Muito obrigado pela tua presença. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui para falarmos e aprendermos um pouco mais sobre os dons espirituais. Hoje vamos falar, Ivan, de 2 dons que são bem semelhantes, que é o dom da cura e o dom de operação de milagres. Amém. Eles são bem semelhantes um ao outro. Dificilmente a gente consegue diferenciar um do outro, mas existem umas pequenas diferenças de um para o outro. Mas antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Ora por nós, irmão. Amém. Nosso Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, como pobres e necessitados, dependentes, ó Pai, do Teu Santo Espírito. Senhor, permita agora, Pai, que não de nós, mas pela Tua palavra, ó Pai, pelo Teu ensinamento, o Teu Espírito Santo possa estar presente aqui, ó Pai. E tudo quanto fizermos e falarmos, seja para a honra e glória do Teu reino. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor em Marcos 16:18 diz assim: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é a palavra de Jesus, mano. Jesus dando aqui a ordem aos seus discípulos que aqueles que colocassem as mãos e orassem por aqueles enfermos, eles seriam curados e que nenhum mal os atingiria. E assim essa promessa cabe a nós também no dia de hoje. O que é o dom de cura? Vamos fazer uma breve introdução aqui sobre o que é esse dom de cura. Nós notamos a pluralidade da palavra no dom de cura, é que ele aparece mais de uma vez como dons de cura. No capítulo 12 do 1 Coríntios, se menciona 3 vezes, no versículo 9, no versículo 28 e no versículo 30. E cada vez é originário de 2, pode notar que o lá está escrito como dons de cura, e não está como dom de cura. O dom de cura dificilmente ele vem com essa pluralidade dele. Ele durante muito tempo ele não foi confundido com os outros dons pelos estudiosos, pois todos reconheciam ele e compreendiam que ele era um dom particular vindo de Deus, diferentemente dos outros. 90% do ministério de Jesus aqui na terra, Jesus usou como cura, ele fez cura, ele mostrou cura, ele curou enfermos, curou, libertando pessoas das mãos malignas. Vemos vários textos do Novo Testamento falando da vida de Jesus usando esse dom de cura. E o que é a operação desse dom? Para que ele serve? Para livrar os enfermos, para destruir as obras do diabo. É um dos motivos que serve esse dom de cura. Vemos isso em Atos 10:38. Lemos que o Senhor Jesus andou por toda a terra fazendo e curando os oprimidos do diabo, como disse aqui. Também ele mesmo, no poder expressa, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Temos isso em Mateus 10:1, Então, irmãos, o que é interessante é o seguinte: há uma ênfase no meio pentecostal, nós já falamos sobre isso, sobre alguns dons, mas você imagine só, o
dom de cura, os dons de cura, estão ali entre os 9 dons. A pessoa, dentro de um processo, né, de busca ao Senhor, de uma forma a buscar uma identidade, meus irmãos, como seria maravilhoso ter posse desse dom, né? Ter posse desse dom, né? E muitas das vezes a gente fica lá na língua estranha, na interpretação, né? E às vezes você renega ou não busca, né? Um dom desse que muitas vezes pode ser útil demais para que a obra do Senhor se complete no nosso ministério e nas nossas vidas. Às vezes fica na incredulidade de achar que Deus não tem poder para curar ainda, né? É isso. Curou na época de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra como homem, e acha que ainda hoje não pode o irmão chegar lá, tocar na pessoa que está enferma ali, orar por ela e ela ser curada. E a própria palavra diz que podemos tocar nos enfermos e eles serão curados. Isso foi uma promessa para os discípulos, mas o próprio Jesus, ele vem, e nos dias de hoje a gente também tem, não poder, isso não é poder nosso, isso vem de Deus, isso é dom de Deus. Ele só usa nós como um canal para realizarmos essa cura, como os discípulos também eram na época deles. Eles eram só o canal que Deus usava para realizar curas. É o instrumento, né? A palavra fala, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, né? Exatamente. Nós vamos transportar uma montanha no lugar. Imagine mais se é na nossa busca do dia, na nossa consagração. Isso requer isso, irmão, santidade, consagração, para que de uma maneira sobrenatural Deus possa usar as nossas vidas e possa permitir que esse dom faça parte do nosso dia a dia diante da sua congregação, diante do necessitado. Na verdade é essa, né? A gente está falando aqui de dons e é a questão da cura, e isso é para todo mundo, né? Uma outra operação do dons também é usada é para autenticar a mensagem do Evangelho pregada pelos servos de Deus. O dom de cura também serve para isso, para a gente autenticar a palavra de Deus, pois vamos ali, oramos, a pessoa é curada, ela autentica aquela mensagem a qual Deus nos escreveu por meio da Bíblia, né? Falando coisas maiores. Falaremos disso um pouco à frente aqui, sobre isso aí. Cremos que a necessidade do milagre ainda hoje, meus irmãos, ela precisa estar viva em meio à igreja, ela precisa estar operante em nosso meio. Serve também o dom de cura para atrair pessoas a se converterem ao Evangelho. Muita gente se converte por isso, né? Às vezes vem enfermo, busca o Senhor através da enfermidade, acaba sendo curado e permanece nos caminhos do Senhor. Isso não é errado a pessoa vir por conta de uma enfermidade. Uma enfermidade pode ser física, pode ser espiritual, pode ser emocional. Não é só a cura física que a gente tem que crer que o dom de cura não é só para a cura física, né? Ele fez isso, tanto a cura física, né, de várias formas, de várias maneiras, como a espiritual, né? Lembrar lá do Gadareno lá, né? Que um espírito maligno, né? E o Senhor expulsou aquele espírito ali, né? Em João 6:2 está assim, e seguia uma grande multidão, porque viam os sinais que faziam nos enfermos. A grande multidão seguia Jesus, porque eu estava vendo, não só porque Jesus estava multiplicando pão, não só porque Jesus estava cuidando das pessoas à sua volta, mas também porque Jesus estava curando os enfermos. Tinha muito enfermo naquela época. A Bíblia relata muitas pessoas tendo enfermidade por conta de espíritos malignos. Falamos disso na aula passada, sobre o espírito de enfermidade, a qual muitas pessoas na época estavam acometidas por isso. E uma coisa, né, irmão, dentro do contexto da época, da cultura da época, uma pessoa que tinha uma doença tipo uma lepra, ela vivia a parte da sociedade. Então só isso aí já trazia um grande problema para ela. Imagina só, o Senhor Jesus no seu ministério fez diversas curas. O Senhor Jesus foi maravilhoso nesse sentido, né, de trazer o ser humano para perto do reino de Deus. Exatamente. Outros meios de cura. Vamos ver aqui. Todos podem orar por doentes. A Bíblia nos afirma isso.
Jesus disse assim: estes são os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, olha só, isso está acompanhando nós até hoje. Acompanharão aqueles que crerem. Então, se você crê, esse sinal, ele está na sua vida, por meio do Espírito Santo. Aí não precisa ser batizado com o Espírito Santo para orar por enfermos, para orar por pessoas. Pois precisamos crer. A palavra do Senhor diz: aqueles que crêem serão acompanhados, e sobre as suas mãos, em oração, por meio de Jesus Cristo, será feita a cura. Então não é necessário sermos batizados com o Espírito Santo para orarmos por alguém e que essa pessoa seja curada através disso. Então precisamos apenas orar e crer, e Jesus faz a obra. Mas é necessário também buscarmos os dons espirituais. Muitas pessoas acham que eu não vou orar porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. Mas você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para orar. Você pode orar e crer que o Jesus fará a obra dele, não é mesmo, irmão? Amém, né? Então o que a palavra diz, né? A gente tem que confirmar a palavra do Senhor na nossa vida. Então o Senhor, Ele concede a graça, concede o dom, e à medida da nossa fé nos permite estar nos apossando disso de uma maneira maravilhosa, para que o Senhor complete sua boa obra através das nossas vidas. Exatamente. E a imposição de mãos, geralmente, ela significa tocar na cabeça das pessoas doentes. A imposição de mão não é magia. Ela é um ponto de contato para que os enfermos liberem a sua fé. Então não adianta só você também, olha. Aquele contato com o enfermo, você está levando ela também a exercer a fé dela para que possa receber aquela cura. Então o Senhor, muitas das vezes, Ele tocou naqueles enfermos, Ele colocou a mão sobre os enfermos e disse: a sua fé te curou. Ele levou aqueles homens a ter fé e que poderiam ser curados. Então é necessário também fazermos isso, tocar. Não devemos ter medo de tocar, né, irmão? Porque temos que tocar nessa imposição de mão. Outro meio de cura é a unção com óleo. A unção com óleo era usada muito desde a época de Jesus. Vemos isso no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 14 e 15, fala sobre isso. Os discípulos ungiam e oravam com óleo os enfermos. Está lá em Marcos 6, 13. O óleo é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Ungir significa derramar óleo sobre a pessoa, a qual se fazia em oração. Hoje, geralmente, a gente só faz o toque na testa, né? Antes eles ungiam a pessoa dos pés à cabeça, como a Marta ungiu Jesus com óleo, né? Antes da sua morte e ressurreição. Era um símbolo do Espírito Santo, né? Era um símbolo a qual, hoje, mas ainda hoje é usado como símbolo também. E a pluralidade do dom. Há diversas opiniões, e vamos dizer algumas sobre esse dom. O dom de cura tem a ver com diferentes doenças, ou algumas pessoas podem ser usadas para curar doenças e outras não. Por que você acha que pode ser, Ivan? Umas são usadas para curar e as outras não. Ou umas são curadas e as outras não. Você deu uma resposta antes a respeito disso, né? Não basta apenas eu usar o dom que o Senhor me deu. É preciso que aquele que esteja recebendo também tenha convicção daquilo que ele está buscando, né? Você tem uma enfermidade, você pede alguém para que imponha as mãos sobre você e ore. Unge você com óleo, mas você mesmo, na medida de sua fé, não está crendo naquilo. A operação do Espírito, a operação da graça da misericórdia do Senhor vai ficar limitada, né? Nós precisamos exercitar a nossa fé, quer seja recebendo a imposição de mãos, quer seja impondo as mãos. Exatamente. Então é necessário também que a pessoa a qual está recebendo aquela oração tenha fé para que possa ser curada. Falamos aqui mais cedo sobre grandes relatos da Bíblia, que o próprio Jesus disse: a sua fé te curou. E Jesus jamais trouxe a cura
para si. Ele sempre remeteu ela a Deus. Então, nós sempre temos que remeter as nossas curas, a cura a qual fomos usados ali, para a glória de Deus, como o Adalberto acabou de escrever no comentário, a glória de Deus. Então, toda a cura é para isso, é para a glória de Deus. Na verdade, nós passamos um período muito grande no Brasil com isso, né? A gente via a propaganda dessas situações de determinadas religiões pregando só a respeito de cura, e muitas das vezes com cartaz enorme com o nome do dito cujo, e Jesus estava lá embaixo pequenininho, né? Porque é isso que não pode acontecer, né? Usar o dom em benefício próprio, porque isso é uma graça do Senhor para que o homem, como já dissemos, se aproxime do reino de Deus, né? Exatamente. A partir do momento que a pessoa recebe uma posição de mão e é curada, qualquer tipo de enfermidade, com certeza ele está sensível para que o Espírito Santo venha e complete a boa obra no coração dele. Pastor Júlio, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Estamos aqui falando, pastor, sobre a parte... Por que algumas pessoas são curadas através do dom de cura e outras não são curadas? Qual a sua opinião em relação a isso? Bom, primeiro a gente tem que entender aquilo que a gente está falando aqui desde o começo, os irmãos estão abordando, sobre a excelência e a quem deve ser dado a toda a honra e toda a glória. E com toda certeza, nós não podemos ser negacionistas, negar que a Bíblia nos mostra que há uma existência da cosmogonia. O que é cosmogonia? É aquela agonia de mundo que nós vamos precisar passar para cumprir o propósito, para adquirir experiência, para manter a perseverança e para conquistar a tão sonhada esperança, que é o triunfo final. Então Jesus não nos enganou, afirmou que nós passaríamos por aflições e precisaríamos ter bom ânimo. Nós temos exemplo de Jó, paciência de Jó, nós temos o exemplo de Abraão. E quando Jesus ele traz ao mundo a manifestação dos milagres, a manifestação da cura, veja que havia sempre um propósito específico por trás daquilo que Jesus realizava. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo uma desvirtualização da utilização dos dons espirituais, que deixam de ser para a glória de Deus, como o Ivan frisou, passa a ser para a glória do homem. Jesus também alertou sobre isso. Ele falou: olha, virá um escândalo, com toda certeza virão os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, meu amado de Deus, meu amado Pai, existe cura sim, e esses sinais não cessaram, continuam agindo e operando ainda hoje. Mas é importante você entender que se algo não aconteceu na tua vida, quer aconteça ou não aconteça, que tudo seja para a glória do Senhor. Que o seu nome seja sempre reverenciado, adorado, porque afinal de contas, o que Jesus falou e deixou em registro, né? Em meu nome. Então é no nome de Jesus. Sem Jesus, nada poderias fazer. Como dissemos aqui, esse dom é para a glória do Senhor, como o próprio Jesus frisou isso nas curas a qual ele operou na época que ele estava aqui como homem. O Senhor ele quer usar muitas pessoas por esse dom, para a utilização desse dom para que seja glorificado o nome, para que possa também, por meio dessas curas, alcançar pessoas para o seu reino, né? É um grande propósito em relação a isso. A quantidade de pessoas que acompanhavam Jesus porque foram curadas por Jesus, Jesus tinha a possibilidade de curar muito mais? Tinha. Pode ter curado muito mais em relação àquilo que está relatado na Bíblia? Pode, porque João diz que se fosse escrever todos os milagres de Jesus no livro, não caberia. Então, quer dizer, ele pode ter feito muito mais do que aquilo que nós conhecemos, aquilo que temos relato na Bíblia. Então, ainda hoje, ele quer usar a cada um de nós para que possamos curar. A operação de milagres. Agora vamos falar da operação de milagres. Estava falando do dom de cura. Agora vamos falar da operação do dom de milagre. A palavra do Senhor diz assim: da panela de farinha não se acabou, e da botija de azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Está lá em 1 Reis 17:16.
como eu disse, há uma grande semelhança entre o dom de cura e o dom de operação de milagres. Um milagre é um evento, um efeito no mundo físico, separado das leis da natureza ou do nosso próprio conhecimento dessas leis. Isso significa que um dom de milagre é contrário à natureza? Não, ele não é contrário à lei da natureza. Mas o autor, que é Deus, o autor da natureza, pode alterar as suas leis para realizar obras admiráveis, espantosas aos olhos humanos. Quantos milagres já podemos ter presenciados, a qual acharam que não tinha saída, que não tinha como seguir. E vamos ver a diferença entre esses dons. A diferença entre o dom de fé e a operação de milagres. O dom de fé é semelhante ao de operação de milagres, também é semelhante. Mas esses dons distinguem pelo fato de que o dom da fé opera sem a gente ver, sem ser visto, enquanto a operação de milagres ele é imediato. A gente vê o milagre acontecendo, a gente vê o milagre sendo feito ali aos nossos olhos. A diferença entre o dom de cura e a operação de milagres. A operação de milagres às vezes se distingue do dom de cura pelos aspectos espetaculares da operação instantânea, como eu disse. A operação do milagre muitas vezes acontece na hora. E não quer dizer que a operação de milagres é só para a cura de enfermidades, mas também ela pode ser pela multiplicação de alimentos, como nós vimos no versículo que lemos aqui, lá em Elias. Não é isso? Amém. E o Senhor fez muitas operações de milagre, né? Que, como o irmão falou, relacionado ao dom de cura, mas é algo assim, sobrenatural, algo inédito, né? Nós estamos falando aqui de dom espiritual, mas reportando o Antigo Testamento, nós vamos ver lá quando o Eliseu, né? O Eliseu, ele morre e depois vai ter o enterro de uma pessoa lá qualquer e é julgado na cova dele porque vinha o inimigo para atacar ali aquele povo. O que aconteceu? Ressuscitou, né? Ressuscitou aquele defunto que tocou nos ossos de Eliseu. Quer dizer, aquele ali foi o quê? Foi uma operação de milagre. Exatamente. Um modo determinado por Deus, né? E a gente vê isso em toda a Bíblia, né? Até mesmo, falando de Eliseu, de Elias, né? Que foi arrebatado aos céus, né? Por um redemoinho, né? Separado do cavalo de fogo desse mundo, né? Separado desse mundo por um redemoinho e é elevado aos céus, né? Então tem várias operações de milagre na Bíblia, né? Nós, evidentemente, estamos falando de dons espirituais, né? Nós só estamos mostrando como a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela tem um processo que permite ao homem alcançar a salvação, né? Que seja através da profecia, que seja através da interpretação de língua, que seja através da cura, que seja através da fé. E se nós observarmos, irmão, os dons eles se completam entre si, né? Você não tem como operar um dom de milagre se você não tem fé. Exatamente. Né? A verdade é essa. Então opera entre si e isso é muito importante que a gente entenda isso. E vamos continuar frisando. Estamos sendo chato com isso, né? O importante é a busca, a intimidade com Deus, né? Você não vai querer exercitar um dom e você não tem a total intimidade com Deus, total consagração com Deus e total busca mesmo, incessante. Vamos dizer assim, entre aspas, pagar o preço daquilo que você quer ser útil no reino de Deus. É bom você falar, o Ivan, porque pegando um gancho do que o Ivan falou, Jesus afirmou, né? Estes sinais seguirão a todos os que creem. E depois vem o complemento, né? Não adianta a gente pegar a parte separada. Depois vem o complemento. Em meu nome farão. Então entenda, amado, aqueles que creem e no nome de Jesus farão. Nós comentamos aqui que houve um tempo em que a igreja ficou mergulhada justamente numa frustração, em torno da década do ano 150,
aonde cessou esses sinais, não havia mais sinais, não havia mais milagres acontecendo. Então criou-se uma corrente do cessacionismo, quer dizer, cessou os dons. Houve só um período em que Deus fez e Ele não está fazendo mais. E essa corrente de pensamento contaminou o nosso meio cristão, de sorte que hoje existe aqueles que insistem em afirmar que esses sinais não continuam agindo e operando. Uma coisa, quero deixar o registro, é a parte teórica, aquilo que estamos falando, que está em registro aqui, que está escrito segundo a própria palavra, para que nós venhamos crer no unigênito Filho de Deus e crer em Jesus e na sua manifestação. Agora nós também sentimos isso na própria pele. Eu mesmo sou um testemunho vivo de um milagre. Eu estou aqui porque Deus me curou. Mas é importante você entender que da mesma forma que Deus me curou, que Jesus me curou, eu também já orei por outras pessoas que elas foram curadas. Agora olha o diferencial que eu quero que você guarde aí. Olha o diferencial. Jesus me curou, eu estou aqui dando testemunho. Mas eu já orei por outras pessoas, Luciano, que elas não estão aqui, infelizmente. Elas receberam a cura e eu não sei por onde estão andando, mas não continuam dando testemunho. Fazer um registro aqui da presença do jovem nosso irmão, que o Lucas, né? E, às vezes eu chamo ele de Mateus, eu acho que eu fico lendo muito a passagem que trocaram o nome de Barnabé, né? Na verdade, Lucas Matias, é Matias discípulo. O Lucas, o Barnabé, na verdade, chama José, né? Mas os discípulos apelidaram ele pela a vontade que ele tinha de trabalhar de Barnabé, né? Deram esse sobrenome para ele. Então, ficou mais conhecido por Barnabé. E o Lucas eu faço a mesma coisa. Engano, não deixa me chamar ele de Mateus. É um prazer estar com o Lucas aqui hoje, né? Seja bem-vindo, Lucas. Uma coisa também que é bom a gente deixar claro aqui, que as pessoas podem achar que o dom de milagres, ele vem só para parte de doença, parte de coisa física das pessoas. E é um engano a gente pensar isso. Porque quanto a gente vê, quantas pessoas nos dão um relato de que às vezes estão ali naquele momento ali, precisando de uma provisão de Deus naquele momento ali, em relação a talvez um alimento, ou numa parte de ter uma cura, de ter uma provisão. E o Senhor vai lá e traz essa provisão. Isso é uma operação de milagres. Tivemos um relato há poucos dias atrás de uma pessoa precisando pagar um certo tipo de boleto lá e não tinha condição, e ele precisava receber alguns dinheiro. Conta que ele já nem lembrava mais que pessoas poderiam estar para restituir ele ali naquele momento, e o Senhor levou essa pessoa a ir lá acertar essa conta que ele nem lembrava mais, e o dinheiro veio certinho em relação ao boleto que ele tinha que pagar. Isso é uma operação de milagres. Isso é uma operação a qual o Senhor utilizou para fazer essa cura. Faz e não sabe, mas é o Espírito Santo que está ali, né, induzindo a operação, o milagre, para coisa assim. Fala assim, mas isso aí é coincidência. Você sabia. Gostaria de narrar um fato aqui, não de uma operação de milagre, mas algo semelhante, né? Certa vez eu estava vindo na igreja de manhã cedo para orar, e quando acabou aquele período de oração ali, meia hora de oração, saindo da igreja, eu esbarrei no irmão e caiu do meu bolso, que não tem costume, um dinheiro, um valor. Eu abaixei para pegar aquele valor, o irmão abaixou para pegar comigo o valor. Quando ele abaixou e pegou o dinheiro e me devolveu, eu peguei o dinheiro e pus no bolso dele. Não, eu mesmo não entendi, pus aquele valor, era o valor devido aí, pus no bolso dele. Passados 2 dias, ele veio falar comigo, disse, irmão, você não sabe o que você fez. Não, mas do que você está falando? Sabe o que aconteceu naquele dia de manhã na igreja? Naquela madrugada? Eu saí de casa, tinha orado ao Senhor, porque eu precisava entregar uma encomenda de casquinha para doce, de casquinha para doce, e eu não tinha dinheiro para comprar farinha. E você, sem saber disso, nós encontramos, né, 5, 6 horas da manhã, você colocou aquele dinheiro e era a conta exata para me comprar os 4 quilos de farinha que eu precisava. Então você fala assim, mas o que é isso? O que é isso? A sensibilidade do Espírito
a oração do irmão na medida da fé dele. Não é propriamente a operação de milagre, Exatamente. mas é algo estabelecido na eternidade para atender a necessidade do irmão. Né? Então, a operação de milagre está também linkada à fé, porque é necessário ter fé. Deus faz o milagre, Ele está pronto para fazer o milagre, mas como foi frisado aqui bem claro, que temos que ter fé. Meu irmão, tem algum relato que você queira contar para nós? Você como está como aqui visitante? Bom dia a todos, bom dia aí. Meu nome é Lucas. Tem sim, meu irmão. Certa vez eu estava lá em Juiz de Fora, né? Estava morando lá em Juiz de Fora e morava com a minha tia, na verdade. E assim, eu passei por um momento lá de desemprego um pouco grande, né? Passei por um momento de desemprego. E aí o que acontece? Nessa época aqui também, as coisas aqui onde eu morava não estavam muito boas, né? Então, lá em Juiz de Fora, conversando com a minha tia, falando com ela, não sei se vai dar para eu continuar aqui, eu não sei se vai dar para eu ficar aqui, eu acho que eu vou ter que voltar para Cataguases, porque eu não consigo trabalho, não consigo emprego aqui para poder conseguir me manter e tudo mais. E aí, ela conversou lá na loja dela onde ela trabalha, né? Ela conversou com a gerente dela, né? Que é muito amiga dela. E a gerente dela conseguiu, lá no shopping onde ela trabalha, uma vaga de trabalho numa lanchonete lá onde eu pude, por um período, trabalhar lá. E aí, nesse período, eu consegui me manter, o restante do tempo que eu estava lá, consegui me manter, custear minhas despesas. E, posteriormente, eu consegui ter um trabalho melhor. Então, assim, foi algo que foi provisão de Deus, foi algo que caiu do céu naquela hora e que eu tenho certeza que foi Deus que abençoou. Amém. Então, assim, num momento de necessidade, senão eu ia ter que largar tudo, deixar tudo que eu já tinha planejado, que eu já tinha, né, feito até ali, naquela cidade ali, na minha vida ali, para poder voltar para minha cidade de origem. Então, Amém. Deus abençoou. É importante falar isso aqui, irmãos. A gente não está partindo só para o testemunhal, não, porque a igreja primitiva, imagine a igreja naquela época. Ivan falou de 4 quilos de farinha, aonde eles às vezes tinham que dividir, né, Ivan, um punhadinho de farinha para fazer o pão que seria para alimentar várias pessoas, não só uma família. Então, amados, isso que está sendo relatado aqui é de suma importância, porque nos primórdios da igreja primitiva havia escassez, mas os cristãos verdadeiros, tomados pelo olhar compassivo de Jesus e pelo Espírito Santo, eles não só testemunham do próprio Teodósio, que era imperador, que perseguiu, tentando acabar com os cristãos. Ele falou que a maior dificuldade para acabar com os cristãos foi a sua declaração, assim dizendo: esses cristãos, além de ele cuidar dos seus, ele ainda cuida dos nossos ainda. Então veja bem o testemunho dos cristãos. Com pouco, eles cuidavam dos seus e ainda cuidavam dos outros que não faziam parte da sua comunidade, mostrando o olhar compassivo, mostrando a forma como Deus age. Deus age no milagre da provisão para abençoar tantos quanto Ele permitiu. Uma outra coisa também que a gente temos que ter ciência: a operação de milagre ela não é restrita só ao povo religioso, só ao povo que professa a mesma fé a qual nós professamos. A fé é em Cristo, ela não é uma religião, ela não é uma doutrina, ela não é uma placa de igreja específica. Então, tanto que temos um relato bíblico, quando um certo homem, expulsou demônios de um enfermo na época de Jesus. Os discípulos de Jesus foi lá e repreendeu esse homem. Jesus foi lá e repreendeu os seus discípulos. Se ele está fazendo isso em meu nome, então é necessário que se faça. Então, por isso que nós temos que tirar isso da nossa mente. A placa de igreja vai te salvar. Não vai, quem vai te salvar é Cristo. Se pessoas estão orando por você, em nome de Jesus, tendo fé, você pode também receber esse dom de milagre. Você também pode, esse dom de milagre pode ser operado na sua vida. Então não é necessário ficarmos só ali. Eu só vou, a pessoa vai orar para mim porque ela é religiosa. Não é religiosa, é porque ela tem fé em Cristo. Porque não é a religião que vai te salvar.
É Cristo que vai te salvar. A palavra fala que quem não é por nós é contra nós, né? E na verdade o que a gente faz de distinção é de algumas denominações que têm por prioridade só evidenciar o dom de cura, né? Elas tratam como doutrina principal, né? Não traz todos os princípios do cristianismo embutidos na sua doutrina, mas como, vamos dizer assim, aquela lança que vai na frente e só a cura. Então não é isso também o propósito de Deus, né? A palavra do Senhor, ela é homogênea, de Gênesis a Apocalipse. O processo que Deus estabelece para as nossas vidas, como passamos a fazer parte do seu reino, ele diz respeito a todas as instâncias do Evangelho, a tudo aquilo que foi produzido no Antigo e no Novo Testamento. Nós não podemos, como o bem falou, não podemos pegar um versículo e fazer dele uma religião, fazer dele a nossa intenção de agradar ou de cultuar a Deus. Nós temos que entender Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Afinal, as boas novas são deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente não tem que ter um versículo, né? A gente tem que ter a Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela nos direciona para continuarmos no caminho do Senhor e para termos a certeza de que esses dons, que essa operação de milagres ainda hoje estão no nosso meio. E para que serve a operação de milagres? Para glorificar a Deus. Jesus fez N milagres na sua época. Ele curou, ele multiplicou pão, ele ressuscitou mortos. E tudo para a honra e glória do Senhor. Tanto que ele falou lá, quando ele foi ressuscitar Lázaro, né? Ele disse, isso não é para morte, e sim para glorificar a Deus. Então, quer dizer, é para a glória. Ele ressuscitou Lázaro. Ali, naquele momento, foi decretado a morte de Jesus. A partir daquele momento ali, eles viram que eles não podiam lutar contra o ministério de Jesus. Então ali, né, depois da ressurreição de Lázaro, aonde veio a declaração de morte de Jesus. Temos isso em relato na Bíblia, que os irmãos podem estar lá, lendo lá, que você vai ver lá que assim que ele ressuscita Lázaro, eles lançam o decreto através subiu o nome agora do sumo sacerdote, Caifás, e aí Caifás pega e fala, porque muitos têm que morrer, apenas um, se pode apenas um morrer para a salvação de todos. Quer dizer, ali a Bíblia até relata, João escreve que Potifar, ele profetizou isso para Jesus lá no passado, uma escritura no passado. Então, até Caifás profetizou sobre a vida de Jesus, que porque muitos têm que morrer, se apenas um pode morrer para a salvação de todos. Então, até mesmo sem saber, Caifás, ele profetizou isso na vida de Jesus. Como é que eu falo? Fala uma coisa, não? Não, mas o contexto, ele permite a gente fazer essa análise, porque os sacerdotes naquela época estavam inteiramente, afinados, né, com a política romana da época, né? Mas até isso Deus permitiu que tudo fosse estabelecido anteriormente em profecia para que acontecesse da maneira como os propósitos de Deus estavam determinados, né? Exatamente. Mas antes disso, o que acontece? O Senhor Jesus faz a operação de milagre, o Senhor Jesus exerce seu ministério de uma maneira maravilhosa, deixa aí para nós os exemplos, permite o quê? Que o Consolador venha, permite o quê? Que haja batismo com o Espírito Santo, permite o quê? Que a igreja receba os dons espirituais e permite que nós hoje, com sabedoria, com fé, né? Com fé, com a intenção da busca de acrescentar vidas ao reino de Deus, esses dons sejam usados a favor da igreja, né? E isso é maravilhoso, isso é muito maravilhoso quando a gente vê a operação de Deus através do dom espiritual. Quer acrescentar, pastor? Eu vou te falar uma coisa que realmente nos toca. É importante te deixar isso bem claro, porque a gente está falando de uma corrente, amados, neopentecostal, que o seu irmão jogar no Google vai saber exatamente o que significa essa corrente, para a gente não entrar em detalhes. E essa corrente, ela tem como pano de fundo das suas ministrações a teologia do triunfalismo, não é? Aonde todas as coisas vão acontecer para meu bel prazer, para satisfazer o anseio das minhas necessidades.
E aí esquece que a Bíblia ela é um todo. Ela não tem só aquela parte que me agrada, ela tem aquela parte que me repreende, me exorta, me orienta e me edifica. Porque o propósito final, o triunfo final é chegar às mansões celestiais e estar nas bodas do Cordeiro. Então é importante entender. Agora, na questão dos dons espirituais, houve um processo de inclusão daquelas pessoas necessitadas. No movimento da Rua Azusa, muito conhecido também, movimento avivalista, 1905 a 1916, Seymour, um homem negro, cego, ele assistia aos cultos e às reuniões das palestras de Palma no corredor, porque naquela época os negros não podiam assistir o culto junto com os brancos. Então, Deus usou o Seymour para aprender e para pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas é interessante, ele não era batizado com o Espírito Santo, ele pregava, ele orou, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, mas ele mesmo não era batizado com o Espírito Santo. Até que ele emergiu de forma mais aprofundada numa reunião, aonde todos foram batizados, aí sim ele foi batizado com o Espírito Santo. E a partir daquele momento, todos os cultos naquela casa, que foi em sua casa, eram realizados. Isso, pessoas chegavam, cadeirantes eram curados, aleijados eram curados. Houve um movimento impactante tão grande que a própria igreja acabou aceitando os negros, não é? Unificando e recebendo os negros, olha só, incluiu, e muitas pessoas, segundo os testemunhos, foram curadas de forma miraculosa. A partir dali, esses milagres começaram a ser a base, não é, de sustentação para a nossa afirmação argumentativa aqui, de que os milagres não cessaram, mas eles continuam agindo com um propósito. Mas, pastor, e aonde acontece que eu não vejo propósito? Nós acabamos de frisar, escândalos vão acontecer, mas olha o alerta, ai daqueles por quem vierem os escândalos, não é? Queremos ser recebidos de como Jesus Cristo afirmou, vinde benditos de meu Pai, não é? É assim Glória que nós queremos ser recebidos. Tem até um livro, né, sobre a Rua Azusa, né? E tem esse relato aí sobre esse avivamento espiritual que ocorreu nessa época aí que o pastor deixou bem claro aqui. E para que serve o dom de milagre? Para a libertação e preservação do povo de Deus. Temos o relato da libertação do povo de Israel, lá no Êxodo 14:16, como também esse relato Deus abrindo o mar para que o povo fosse liberto. Cristo ainda hoje, Deus ainda hoje pode abrir o mar para a sua vida, para que você possa também receber esse dom de milagre. Às vezes você está vendo um mar na sua frente e não está vendo saída, mas Deus é a saída, Cristo é a saída para a sua vida, e você pode também receber esse dom de milagre. Vamos comparar com lá o aprendiz lá ele com o acampamento todo cercado pelo inimigo, né? E ele apavorado, e o profeta ora e fala assim, olha, mais do que estão conosco do que estão com ele, né? Ele vai ver o acampamento cercado de anjos, né? É verdade. Também serve para socorrer aqueles que estão necessitados. Nós vemos lá em Redifim, que está lá em Êxodo 17, a água sair da rocha, que era a necessidade do povo naquela época, que era beber água. Também vemos Elias na viúva de Serepta, a qual necessitava do alimento, e Elias orou, tá? Nós lemos uma parte do versículo lá atrás, está lá no 1 Reis, capítulo 17, de 12 a 16, temos esse relato. E também serve para confirmar a palavra pregada. Os dons de milagre também servem para isso, porque os milagres eram parte da comissão daqueles que pregavam o Evangelho. Tem muitos elimas hoje, como nós comentamos de elimas na aula passada. Existem muitos elimas que querem enganar o povo, mas até mesmo Paulo, vendo que Elimas estava ali para enganar o povo, Paulo orou como mensageiro de Deus e ele ficou cego temporariamente para ver que Deus era mais poderoso do que aquilo que Elimas estava falando. Como a gente vê João Pedro na porta do templo e aquele
homem paralítico, né? Pedindo esmola, falou, não tem ouro nem prata, tem no nome de Jesus. Levanta e anda. Né? A fé como Enéas, né? Que foi Pedro que falou para ele, Jesus Cristo te dá saúde. Olha, perceba bem. Ele não falou, eu te curo, eu te dou saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Em nome de Jesus, levanta 38, né? 38 anos. Exatamente. Vamos ver alguns milagres de Jesus, alguma operação de milagre de Jesus relatado na Bíblia. Um deles é quando ele diz a Pedro, vai lá, pesca o peixe, na boca do peixe terá a moeda para que você dê tributo por mim e por você. Está lá em Mateus 17, 27. Olha o Mateus aqui, como diz o Ivan, quando troca o nome do Lucas. Também tem outros, a transformação de água em vinho, o andar sobre as águas, o alimentar miraculosamente a multidão, que é a multiplicação dos pães e do peixe, acalmar a tempestade e orientar os seus discípulos a apanhar peixe onde não existia. Então isso tudo é a operação de milagre de Jesus. Tem outros, muitos outros, não tem como citar todos os exemplos aqui, senão ficaríamos aqui amanhã toda só falando de operação de milagre de Jesus relatados na Bíblia. Então tiramos alguns aqui só como exemplo para frisar o quanto que Jesus operou milagres nessa terra. E a igreja também pode operar esses milagres. O Senhor diz, aqueles que creem, esses sinais o acompanharão. Então, se nós cremos, esses sinais ainda estão em nós. Então ainda podemos operar esses milagres por meio de Jesus. Filipe, que era discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, ele foi até Gaza, transladado para até Azoto, né, pelo poder do Espírito Santo. Era mais ou menos 38 quilômetros do lugar onde Filipe estava para ir lá operar milagre na vida de uma pessoa lá. Paulo também fez um milagre, como falamos aqui em Elimas. Ele orou e Elimas ficou cego temporariamente para a honra e glória de Deus. E temos muitos outros, operação de milagres relatados na Bíblia. O que Jesus queria dizer quando afirmou que aqueles que crescem em mim, coisas maiores fariam? O que você acha que é, Ivan? É tudo aquilo que nós já falamos até agora, né? Se Jesus operou tudo que nós já vimos e temos visto na palavra do Senhor, nos permitiu receber o Espírito Santo, nos concede a graça de buscarmos os dons espirituais. Então, à medida da nossa fé nos permite ter um ministério semelhante de Jesus, ter um ministério onde que pela nossa fé nós vamos curar, nós vamos fazer operação de milagre, nós vamos profetizar e vamos estar acrescentando vidas ao reino de Deus. É isso que o Senhor nos fala nisso, né? Se Ele fez isso tudo para exemplo para nós crermos e praticarmos também. Mas para isso é que nós falamos, nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que ter santidade, nós temos que ter a busca incessante para que Deus opere nas nossas vidas de maneira tal que sejamos instrumentos diante do Senhor. Que coisas maiores faremos, pastor? Para finalizarmos aqui. Simples. Eu, pastor Júlio, não estaria aqui falando convosco se eu não houvesse provado o milagre de Deus na minha vida. Então eu sou a prova real do milagre de Deus, do agir de Deus. Agora é importante você entender, quero deixar em destaque, existem instâncias da cura. Existe a cura da alma, a cura do espírito e a cura do corpo físico. Então entenda que existem esferas, essas esferas o Senhor trabalha. Tem pessoas que são doentes no espírito e são atormentadas por outros espíritos malignos. Nós tivemos exemplo aqui que Jesus expulsou esses espíritos malignos, levando calmaria ao espírito dessa pessoa. Existem pessoas que estão com a alma adoecida, adormecida, entristecida, afadigada, não é? E nós sabemos que o maior fardo que leva a alma à fadiga e posteriormente à morte espiritual é o pecado. Então essas pessoas precisam ser libertas por meio do perdão. Esse perdão só em Cristo Jesus, porque só Ele que alivia esse fardo do pecado das nossas almas.
E existe também a consequência das nossas atitudes que acaba desencadeando uma doença corpórea no corpo físico. Quantas pessoas que estão doentes fisicamente, não é? Por decisões mal tomadas, não é? Por caminhos trilhados que levaram eles para um encontro justamente dessa maldade. Então é possível sim haver essa cura, haver esse milagre nas três esferas, mas somente em Jesus, meu amado. Jesus é a prova de que nós estamos aqui, porque por meio de nós, em nós, Ele operou e continua operando, e creio, assim seguirão todos os que crerem. Lucas, você tem algum entendimento quanto a essas coisas maiores faremos? Meu irmão, eu creio assim que a Bíblia, Jesus, ele relata na Bíblia muitos milagres. Um desses foi esse que você acabou de citar, né, que é o peixe na boca do... A moeda, isso. Dentre esses, muitos outros. A gente tem o milagre da mulher do fluxo de sangue. A gente tem o outro que é quando tava aquela mulher e encontrou com Jesus no meio do caminho e ela disse: Senhor, mas até das migalhas que caem da sua mesa, isso, até das migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos se alimentam. Então, assim, entre outros milagres, né, que Jesus realizou, e eu creio que o próprio milagre que Jesus realizou na vida do Júlio, então eu creio que Deus, ele é poderoso para isso, sabe? Para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele realiza grandes coisas. E quanto mais Ele nos sarar por completo, quanto mais Ele nos curar por completo. Então, assim, eu creio muito nisso. Então, a Bíblia ela é a prova viva disso. Quem crê na Bíblia, crê de todo o coração. Então, se você tem a Bíblia, se você lê a Bíblia, se você crê nela, se você é um estudioso da Bíblia, ou se não é, tem como praticar e se tornar um. É por isso que a gente está aqui, porque um dia eu quero ser igual a vocês aí. Seja igual a Jesus, não é igual a nós. Então, assim, eu creio que a Bíblia ela é poderosa para isso. Há muitos milagres. Então, como o Lucas falou aqui, muito bem, que esclareceu bastante para nós, tem pessoas que acham que é fazer mais milagres do que está relatado na Bíblia. Outras creem que são novos milagres de qual não estão relatados na Bíblia. As duas coisas, né? Então, tem vários entendimentos em relação a isso. E há também aqueles que dizem que Jesus fariam esses milagres, que teriam mas temos que seguir o padrão determinado pela Bíblia. Mas como essas coisas maiores farão? É porque antes era Jesus operava o milagre. Só Ele ali estava operando, né? E por meio Aí Ele nos deu o Espírito Santo, a qual habita em nós por meio da nossa busca, por meio da nossa oração, com o batismo do Espírito Santo. E como sempre fizemos aqui, o dom espiritual, esse dom de milagre, é um dom que nós precisamos buscar. Ele é dom presenteado por Deus a nós. Então, quantas pessoas buscarem esse dom, mais coisas farão. Não é coisas maiores, é a quantidade. Quantas pessoas podem ser curadas através de nossas vidas por meio do Espírito Santo? Da qualidade da nossa busca. Nós estamos em 4 aqui hoje. Imagina se cada um de nós orarmos para cada um para um certo tipo de pessoa e Deus operar esse milagre. Olha quanto maior vai ser a glória de Deus. É coisas maiores, é o nome de Deus sendo glorificado através de nossas vidas, através daquilo que o Senhor nos capacitou para fazer. Lembrei de um fato aqui que está à vista de todo mundo, quando aconteceu, que foi quando caiu aquele avião com jogadores lá da Chapecoense. Uhum. E tinham naquele avião 2 crentes que não morreram. Uhum. E depois o relato deles é o seguinte: primeiro, que eles entram em oração a qualquer momento da profissão deles. Segundo, que a família estava por trás orando também. É uma viagem, coisa e tal. Não é uma operação de milagre? Evidente que é. E preservou outros, creio também, para preservar a vida deles, né? E isso, às vezes, a gente torna comum certas coisas que Deus está operando e fazendo, e a gente precisa ter esse entendimento. As coisas de Deus não são comuns. A gente tem que analisar, como a gente faz com a palavra do Senhor, contextualizar os textos que a gente
vai estudar, vai ler, vai ministrar, assim também na vida de hoje a gente tem essa sensibilidade, essa percepção que Deus está fazendo, está agindo, e a gente, não, foi só um acidente, o cara escapou por sorte. Que sorte! Sorte não, é sorte, milagre. evidência O divina. cristão não crê, ainda que Deus mude a nossa sorte, mas o cristão não vive de crença em sorte. Não, Irmão, a gente providência está divina. conversando, falando Providência aqui, divina. e está havendo assim uma manifestação tão gostosa. Glória a Deus, aleluia. Porque tudo está canalizando para o nome Aleluia, que é sobre Senhor. todos os nomes, para o nome que tem poder, Jesus. Aleluia. Então imagine quão maravilhoso é esse nome. Jesus, ele morreu, ressuscitou. Ele falou, em meu nome farão obras maiores. E é o que tem acontecido. No nome de Jesus, nos 4 cantos do mundo, essas multiplicações, o maior milagre foi quando Jesus escolheu os 12, treinou esses 12, repassou a missão a esses 12, e esses 12 se multiplicaram até chegar a nós outros que aqui estamos, mas o princípio é o mesmo. É esse nome que tem poder. Jesus! Aleluia! Aleluia! E hoje nós falamos sobre o dom de cura e o dom de milagres. Meus amados, nós como igreja precisamos manifestar esses dons para aqueles que ainda não crêem, como nós cremos, para que eles possam ser alcançados. Falamos aqui de várias formas a qual esse dom pode ser usado. Ele pode ser usado para alcançar pessoas, ele pode ser usado para glorificar o nome de Deus, que é o principal, que é glorificar o nome de Deus, que é falar de Deus para a vida de outras pessoas, que é para mostrar a vida de outras pessoas que há um Deus a qual nos guia, que não existe o acaso, como no caso desse acidente lá com o pessoal da Chapecoense, que tem o relato desses 2 ex-jogadores que falaram que foram salvos por milagre de Deus, que a família estava orando, então Deus pode operar milagres na sua vida. Deus pode fazer coisas maiores de várias maneiras. Não é só, como deixamos bem claro, cura física, mas também cura emocional, cura espiritual, cura de provisão de coisas que é necessário, um alimento, ou que seja até mesmo financeiro, um milagre financeiro. Deus te dando orientação através do Espírito Santo de como proceder na sua área financeira. Isso tudo é milagre de Deus operando em meio às nossas vidas aqui. E para concluirmos é isso, é necessário manifestarmos isso no meio da nossa igreja, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Quer deixar alguma orientação final? Amém, irmãos. Aquela chatice que eu venho repetindo, irmãos, nós temos que buscar os dons espirituais em santificação diante do Senhor. Eu falo chatice, irmãos, é entre aspas, tá? É porque eu estou dando ênfase a isso a toda a aula sobre batismo com o Espírito Santo. Não é que seja uma coisa chata, não. É que tem uma coisa que tem que renovar na nossa mente a cada instante, e a gente vem repetindo isso desde a primeira aula sobre dons espirituais. Vamos buscar, vamos intensificar. Isso vai permitir uma maior intimidade de nós com o Espírito Santo, né? Foi bem falado aqui o quê? Nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos que haja integração entre isso. E muito mais com o Espírito, para que Deus opere através das nossas vidas, para que Deus opere no meio do seu povo. Que possamos acrescentar mais vidas, cumprindo a grande comissão, que é fazer discípulos, né? A nossa vida cristã, os princípios cristãos têm que estar pautados nisso, em fazermos discípulos, em permitir que outros conheçam a excelência da graça de Deus que nós um dia alcançamos, né? Pela misericórdia do Senhor. Não é mérito nenhum nosso, mas é dom de Deus. E dom de Deus, você precisa agarrar ele e ter ele juntinho de você. Pastor, quer deixar alguma consideração? Amém. Eu só queria dar um abraço aqui ao nosso irmão Everson, que glorifica a Deus aqui por essa manhã. Nosso irmão Adalberto, glórias a Deus. A nossa irmã Luana Andrade, confirmando aqui, verdade, sim. Estamos todos nessa sintonia e agradecemos a Deus por esse dia. Tenha um ótimo domingo. Vamos ter culto logo em seguida. Acompanhe, fique ligado, porque o Espírito de Deus vai continuar falando. Estamos aqui aprendendo para a honra e glória do Senhor. Fique na paz, um bom domingo a todos, em nome de Jesus. Amém.
A paz do Senhor.